Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, quarta-feira, dia 10 de dezembro, segunda semana do tempo do Advento. Esse ano estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus. Hoje, em toda a palavra, o Senhor nos convida a alimentarmos dele. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Mateus 11, 28 a 30. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde a mim. Essa voz do Senhor que ecoa na história, meu irmão, ecoa na história. E porque o homem não escuta, o homem se esconde, se afasta, o homem se perde, se cansa, se desanima tanto. Lembra lá do livro do Gênesis, assim, no capítulo 3, quando o homem ouviu a voz de Deus. Deus procurava o homem e chamava: Onde estás, Adão? Esta mesma voz: Vinde, Adão. E, no entanto, o livro nos narra que Adão e Eva se esconderam. A voz de Deus ecoava no jardim e, ao invés do homem e a mulher responderem, como nos ensina lá o livro de Samuel, no primeiro de Samuel, capítulo 3, 9, em vez de dar uma resposta para Deus, fala: Senhor, teu servo escuta, eis-me aqui, com a Virgem Maria. O homem se escondeu de Deus. O homem se afastou de Deus. O homem, por causa das suas misérias, por causa do seu pecado, ele achou que tinha que se esconder de Deus. No entanto, esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, continua hoje gritando: Vinde a mim. Deus chama. O homem continua se escondendo e Deus continua chamando. O homem continua se escondendo e Deus continua procurando o homem. Deus veio à procura do homem. O Verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio para procurar o homem. E o homem se esconde de Deus e acaba procurando Deus no lugar errado, porque não é capaz de ouvir, de escutar que Deus veio ao encontro dele, que Deus é o Deus de amor, de Deus de poder, de glória, o Deus maravilhoso, o Deus que é único e verdadeiro. Se nós pegarmos lá no Evangelho, na primeira leitura de hoje, que é Isaías, no capítulo 40, é maravilhoso. Principalmente quando nós pegarmos lá no versículo 31. Olha o que o Senhor fala. Aqueles que, porém, esperam no Senhor, que procuram o Senhor, colocam no Senhor sua confiança, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não afadigam, caminham e não se cansam. No entanto, o homem está cansado, o homem está abatido, desanimado, depressivo, né? Porque o homem não tem escutado o Senhor que chama ele. Vinde a mim. Todos os dias, essa voz do Senhor ecoa. Porque nós estamos carregados de fardo que o mundo tem colocado sobre nós, o pecado pesa na nossa vida. O demônio trabalha o dia todo para nos tornar pesado a nossa vida. Para muitas vezes a vida espiritual, a vida da igreja é com peso, porque é colocado muitos fardos, muitas coisas que nos oprimem. E no contrário, o Senhor veio e disse para nos libertar. Ele é aquele que nos liberta. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por isso, uma vida de escuta do Senhor, uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde nós caminhamos na liberdade, na alegria. Mas tantas vezes, tantos também cristãos estão como que abatidos, estão como que cansados, porque a própria vida, a religiosidade dele é algo que o torna, que o pesa. Cheio de não, de não. Tem pessoas que vivem a fé só no não, 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 só no negativo. Não pode isso, não pode aquilo. Muito voltada para aquilo que é pecado somente.
E isso vai cansando as pessoas. E ainda tem o mundo que nos dá, enche de notícias ruins, de desgraça, de problemas, cria esperanças que não vão se realizar, cria fantasias demais nas pessoas, cria muitas perspectivas, depois tudo frustra. E aí o que é? O que acontece? O homem ficando pesado, carregado de tantas coisas, de leis, de fardos pesados, de projetos não realizados, decepções, angústias, medos, tantas coisas. Vão pesando no nosso coração. Por isso, o homem de hoje é um homem depressivo, triste. Ah, está cheio de... Tá, não, ele não tá, o homem está cheio de esperança, de alegria. Não está. O homem preocupado o tempo todo com ter, com ganhar dinheiro, porque o homem se angustia até nisso. O trabalho do homem é angustiante muitas vezes, porque ele tem o tempo todo querendo ganhar, 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 que tudo dê certo. E nem sempre dá certo. E quando as coisas dão errado, quando ele perde alguma coisa, ele vê que tudo aquilo que está fazendo está valendo para quê? Se alguém veio e tomou, se eu perdi, fardos vão sendo colocados na nossa vida. E vamos ficando cansados. E por que é interessante para o mundo ter um povo cansado? Por que tudo o sistema ele dá um jeitinho, sempre está nos colocando coisas ruins, tragédias, má notícias, tanto na política, na corrupção, como também em tantas outras situações, porque um povo cansado é um povo vencido. Um povo cansado da vida, cansado da política, cansado dos afazeres, cansado dos problemas, cansado da violência. Esse povo vai cansando, cansando, um povo vencido, fica desanimado, começa a achar que nada então tem jeito, e aí vai ficando um povo egoísta, cada um pensa só em si, um povo medíocre, um povo que vive só no exterior, de um oba-oba, mas lá no fundo está. Basta uma noticiazinha pequena que a pessoa desaba. A pessoa está cheia de festa, qualquer coisa desaba. Por quê? Porque no fundo, está cansado. Porque coloca a sua alegria em lugares errados, que não satisfaz, não realiza. E aí, então, a voz de Deus continua ecoando, vinde a mim. Deus continua nos procurando, nos convidando, vinde a mim. Quem que o Senhor está te chamando? Quem está cansado sob o peso do fardo? Mas também Ele chama quem escuta, é preciso ouvir. Lá, como Samuel teve que aprender do profeta a escutar e dizer, fala, Senhor. Eis-me aqui, fala, Senhor. Aí nós precisamos aprender a escutar Deus. Como todos os dias nós ouvimos o Evangelho, esse vinde que o Senhor está nos convidando, vinde ouvido. Como nós vamos para o Senhor? Através da escuta da palavra, da meditação, da oração. O Senhor na Eucaristia nos convida, vinde, vinde. Felizes, convidados, não é assim? O Senhor está sempre nos convidando e a voz do Senhor está sempre ecoando no nosso coração. Porque nós estamos um povo cansado, um povo abatido, um povo desanimado de tantos males. Por isso, se você quiser responder ao Senhor que te convida, vinde a mim, dois motivos, dois lugares bem simples, objetivos, na verdade, tão eficazes, tão salutares para nós. A palavra. Parar, meu irmão, parar para ouvir Jesus. Parar para escutar o que ele diz. Parar para contemplar, rezar um salmo, ouvir o evangelho, degustar. Sabe? Entrar na intimidade do Senhor. O evangelho descansa. Santa Teresa dizia, os livros me cansam, o evangelho me descansa. Porque o Senhor me descansa. Eu descanso em Deus. E esta é uma forma que você pode fazer na sua casa todos os dias. Ouvir esse apelo, esse convite de Jesus, vinde a mim. Está cansado? Vinde. Está depressivo? Vinde. Está triste? Vinde. Está mergulhado nos seus pecados? Vinde. Sai do pecado. É isso que o Senhor está convidando você e eu. Vinde a mim. E para o Senhor. E outro convite que o Senhor também grita ao longo da história. A Eucaristia. A Eucaristia é o pão que sacia. Lembra da multiplicação dos pães? O Senhor que multiplicou os pães
E a multidão comeu e ficou saciada, porque só o Senhor é este alimento. Só Ele pode dar esse alimento, só Ele é este alimento capaz de nos saciar, de nos plenificar, de nos fazer descansar. A igreja sabe da força e do poder da Eucaristia quando ela diz para nós que o católico precisa comungar pelo menos uma vez no ano, não é? O mandamento da igreja. Pelo menos uma vez no ano na Páscoa. Com isso, a igreja está dizendo para nós a Eucaristia é um elemento tão forte, tão poderoso, tão eficaz, tão salutar, tão necessário, capaz de nos nutrir durante o ano. Não quer dizer que ele está dizendo que só pode comungar uma vez por ano. Pelo contrário, a igreja diz que nós podemos comungar todos os dias. Não é? Mas quando ela diz que uma vez por ano, ela está dizendo assim, olha, a Eucaristia é tão forte, tão poderosa, o Cristo é tão vivo na Eucaristia, que ele é capaz de sustentar por um ano. Qual alimento pode sustentar alguém por um ano? Tem algum alimento que você sabe, que dá sustentação você durante o ano todo? Nenhum, não existe. Só o Cristo Eucarístico. Por isso o Senhor continua chamando a mim e você, meu irmão. Vinde a mim. O mundo se perde porque não vai a Jesus. O mundo se cansa porque não vai a Jesus, porque não há resposta. As pessoas se frustram da vocação porque não vão a Jesus. Porque não se alimenta daquilo que é o essencial na sua vida. E a Eucaristia e a palavra é essencial para a nossa vida cristã. O próprio Jesus disse: quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tereis a vida, ou seja, não terá a vida em nós mesmos. Se nós não comemos do corpo do sangue, não temos a vida. Se nós não aumentamos da palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós nos cansamos, desanimamos, entristecemos, ficamos depressivos, angustiados, com medo, cheios de coisas. Estressados, porque não ouvimos a voz do Senhor que grita: vinde a mim. Porque ficamos muitas vezes como Adão, como Eva, que quando ouviram o Senhor, a voz do Senhor que gritava lá no jardim, lembra? Quando eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, Deus passeava no jardim e falava: Adão, Eva, onde estão? Esconderam-se. Talvez você e eu, talvez você pode ser a pessoa que está se escondendo de Deus. O mundo se esconde de Deus e não escuta esse: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. Então, o primeiro convite é ir, Jesus. Depois o outro ele diz: e aprendei de mim. Então eu preciso ir a Jesus. Eu preciso aprender dele, meu irmão. Aprender. Ele tem para nos ensinar. Ele é Deus. Ouvir Jesus, ouvir a proposta de amor, de misericórdia, de justiça. Ouvir Jesus, aprender. Deixar a voz dele ecoar no coração, ecoar, entrar pelos ouvidos, ecoar, e meditar nessa palavra, meditar, degustar a palavra. Porque ele diz no Evangelho, não é? Aprendei de mim. Aprender de Jesus. O mundo está cansado. O mundo está depressivo, violento, angustiado, triste, perdido em meio aos prazeres dessa vida, porque o mundo não caminha para Jesus, não aprende de Jesus. Mas a voz do Senhor continua ecoando na história. Até hoje, até agora, nesse momento. É o Senhor que te fala: vinde a mim. Fala para você, mãe, você pai, você jovem, você adolescente, você idoso, você sacerdote. Uma das coisas que muitas vezes frustra as vocações é a falta de escuta desse convite de Jesus: vinde a mim. Um casal, por exemplo. Por que os casamentos hoje se frustram tanto, os casamentos estão se acabando com facilidade? Porque não tem fé. Perderam a fé. Até mesmo que era fé simples, sabe? Os nossos pais, por exemplo, os casais mais antigos, não tinham uma fé tão esclarecida, mas tinham uma fé viva. Não é esclarecida, talvez, mas aquela fé de ir à missa todos os domingos, rezar o texto em casa, ir a Jesus, e sobreviviam e enfrentavam os problemas do matrimônio.
Porque tinha tempo um para o outro, de olhar um para o outro, e mesmo os problemas do dia a dia estavam ali enfrentando. E se o casal perde a comunhão com Deus e perde a comunhão entre si, ou seja, o casal deixa de se olhar, de se acariciar, de ter contato com o outro, perde. E por que os casais estão desfazendo hoje? Porque estão perdendo a comunhão. Estão ocupados demais com muitas coisas e menos com o próprio matrimônio. Se ocupam um pouco de viver o matrimônio, o casamento, porque estão ocupados demais com muitas coisas. Também, por exemplo, se você vê um sacerdote que está em crise, com problemas da sua vocação, pode ir lá conversar. Ele não tem ido a Jesus. Ah, mas ele é padre, ele celebra. Mas ele não tem ido a Jesus. Ele perdeu essa intimidade, deixou escapar. Ele não celebra todos os dias. Um sinal claríssimo do sacerdote que está esfriando a vocação é porque ele deixou de celebrar todos os dias. Ele não celebra todos os dias. Um padre não celebra todos os dias a Eucaristia, que é a vida do sacerdote, a Eucaristia, pode ter certeza, mais dia ou menos dia ele vai ter problema. E problemas sérios. Isso quando não perde o sacerdócio. Quando ele perde a vida de oração, ele não celebra a Eucaristia e não reza, não lê a palavra. Quantos sacerdotes que perdem o sacerdócio ou têm crise violenta no sacerdócio, porque já não rezam a liturgia das horas, o ofício divino, que é a obrigação do sacerdote. Duas coisas que mantêm a vida do sacerdote. Eucaristia e vida de oração. Celebração da Santa Missa e o breviário, como é chamado. Deixou essas duas coisas, o sacerdote se perde. E toda vocação é assim. A vida religiosa também perde o essencial. Deixa de ouvir esse Jesus que diz, vinde a mim. Se perdeu o vinde a mim, perdeu tudo. Lá no Apocalipse de São João, capítulo 19, versículo 9, o Senhor disse, felizes aqueles que são vindo para o banquete do Cordeiro. Toda a celebração eucarística, Cristo nos apresenta, né? Felizes vós, convidados para o banquete. A verdadeira felicidade, e tantos não vão, se frustram quando não vão. Por que a Eucaristia, por que a felicidade plena alimentar do corpo de Cristo? Porque lá nós recebemos Jesus vivo e imolado. O sacrifício de Cristo está ali. O Cristo está presente na Eucaristia. Mas como diz também no Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo 6, quando João... A missa está toda no Apocalipse. Se você quiser entender a Santa Missa, só você ler o Apocalipse. Como é que Jesus está junto do Pai hoje? João diz, viu um cordeiro de pé como que imolado. Está vivo, mas em um constante estado de imolação. Assim ele está na Eucaristia, vivo, mas imolado. Não morto, está vivo, mas imolado. Mas é vivo, é presença real. E nós às vezes não vamos. O convite de Jesus para mim e para você, meu irmão, continua ecoando, viu? Vinde a mim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados sob o peso do fardo, eu vos darei descanso. Vinde a mim você que está depressivo, triste, angustiado, decepcionado. Vinde a mim que você está perdido nas loucuras deste mundo, nos prazeres deste mundo. Vinde a mim. É o convite de Jesus para você, para sua família. Vinde a mim. Não se esconda, não faça como os nossos primeiros pais se esconderam. Não se esconde de Deus. Escute. Faça como o profeta, como Samuel, menino, jovem. Respondeu, fala, Senhor, teu servo escuta. Como a Virgem Maria, eis-me aqui. Eis aqui a serva, eis-me aqui. Dá uma resposta. Escuta e aprende Jesus. Porque ele é este Deus. Aqui do profeta Isaías, eu vou ler para encerrar. E você vai ficar como dever de casa para você rezar isso durante o dia hoje. Isaías 40. Você vai ler a partir do versículo 22. 27 diz assim, porque diz Jacó e fala Israel, do Senhor está escondido o meu caminho, meu direito é ignorado pelo meu Deus? Acaso não sabes ou não ouvistes falar
O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não se cansa nem se afadiga, nem é possível sondar sua sabedoria. É Ele quem dá força ao cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Até os adolescentes se cansam, se afadigam e cansam. E mesmo os jovens, às vezes, tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como de águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Dê uma resposta ao Senhor, volta para Ele, escute, aprenda, descanse no Senhor e você vai ser feliz aqui já, neste tempo, neste mundo. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada.